Meus irmãos, graça e paz, Cláudio, do canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa lição de adulto, né? Estamos estudando o movimento pentecostal. Hoje, nossa nona lição, vamos falar do como se iniciou o movimento pentecostal no Brasil. O título da nona lição é O Movimento Pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Já estudamos nas lições anteriores a partir da Reforma Protestante, iniciado lá em 1517, sob a liderança de Martinho Lutero e os vários movimentos pelo mundo, trazendo a igreja, a partir do cisma, dessa divisão, dessa separação entre a igreja medieval, a igreja papal, e a igreja protestante, a partir de 1517. Agora vamos refletir um pouquinho, aprender um pouquinho mais como este movimento do pentecostalismo chega no Brasil. Muito antes dos missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg chegar ao Brasil em 1910, já existia o mover do Espírito Santo na vida de alguns homens de Deus, mesmo eles não entendendo claramente do que se tratava, mas já era evidência do batismo, do mover do Espírito Santo na vida destes homens de Deus. O nosso textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Lembrando que Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento, que conta a história, o início da igreja primitiva, o derramamento do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na vida dos cristãos primitivos. E Atos vem relatar isto muito bem. Então, diz assim: E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Verdade aplicada a cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus, para que a chama do Espírito não se apague. Os três tópicos da nossa lição: ressaltar que o avivamento de Atos 2 chegou ao Brasil, conhecer a chegada do pentecostalismo no Brasil, identificar a trajetória pentecostal também no Brasil, tá? Então, nessa nossa nona lição, a gente vai abordar as primeiras experiências do batismo no Espírito Santo com evidências, tendo como evidência, vou falar em línguas no Brasil, e as experiências pentecostais dos missionários suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, antes mesmo deles chegarem no Brasil. E também destacar um pouquinho sobre a evolução do pentecostalismo com a chegada destes dois missionários no Pará, onde iniciou a Assembleia de Deus. O nosso texto bíblico, está em Atos capítulo 19, nosso texto de referência. Atos capítulo 19, versículos do 1º ao 5º. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebei vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então Paulo: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce
no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. O primeiro tópico da nossa lição, da nossa nona lição, o proto-pentecostalismo, a experiência pentecostal de Fritz Martichulat, a experiência pentecostal de Malaquias, de Paulo Malaquias, e a experiência pentecostal de Pedro Graudin, tá? Então, alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, eles chamam a atenção, né, para esse período do que se denominou proto-pentecostalismo, que é um período inicial do pentecostalismo no Brasil. Esse período, denominado, chamado proto-pentecostalismo, marca uma fase não oficial, vamos dizer assim, ou embrionária do movimento pentecostal no Brasil. Algumas características deste vamos dizer assim, movimento pentecostal vai destacar o caráter informal, ou seja, o movimento pentecostal ainda não tinha uma estrutura, vamos dizer assim, organizacional definida. Já existia algumas igrejas, a exemplo da Igreja Batista de Belém, antes mesmo de fundar a Assembleia de Deus. Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles participaram desta igreja, onde foi nesta igreja que eles começaram a partilhar, né, a pregar as suas doutrinas pentecostais. Tá? Então, esse período proto-pentecostalismo, ele é visto como o início da raiz do pentecostalismo no Brasil, antes mesmo da chegada de desenvolver mais formalmente com a criação da Assembleia de Deus. Então, há relatos históricos, né, de batismo com o Espírito Santo e a glossolalia, né, o falar em línguas, vindo bem antes dos missionários suecos chegarem ao Brasil. Já existia este movimento. Não se conhecia, né, não sabia dizer realmente o que significava, mas a partir da chegada desses missionários suecos, entendeu-se que estes homens já eram batizados no Espírito Santo. E entre eles estava o pastor Fritz, o pastor Paulo Malaquias e o pastor Pedro Graudin, entre vários outros que foram batizados no Espírito Santo, mas ainda não era uma doutrina conhecida no meio dos cristãos, tá? Então, a história ela vai apontar que em meados do século XIX, né, ocorre este movimento, o forte movimento populacional vindo da Europa para o Brasil, principalmente ali na parte do sul do país, Rio Grande do Sul, precisamente, e entre estes estava o pastor Fritz Martichulat, vindo da Alemanha em 1893. O pastor Fritz, ele foi um dos primeiros a serem batizados com o Espírito Santo, e tendo como evidência, obviamente, o falar em línguas estranhas, conforme relata Atos capítulo 2. O pastor Fritz, ele nasce na Prússia Oriental, né, ali na Alemanha. Ele vem para o Brasil com seus pais em 1893, estabelece ali na cidade de Formosa, no Rio Grande do Sul. Ele pastoreia ali em Porto Alegre entre 1909 a 1920. Ele foi um pastor bastante piedoso, fervoroso, e, segundo dizia uma de suas filhas, quando ele orava, ele entrava no seu quarto, ele fechava a porta para buscar Deus. Ele orava não em alemão, nem em português, mas orava em línguas estranhas.
Quer dizer, eles não entendiam, sabia que não era o idioma original dele, o alemão, muito menos o português. Então, já havia ali a evidência do batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, tanto é que ele orava em línguas, né? Então, muito antes, vamos dizer assim, de ser formalizado, de ser conhecido o batismo no Espírito Santo, estes homens de Deus já manifestavam os dons espirituais, já eram batizados no Espírito Santo. Outra experiência pentecostal é do pastor Paulo Malaquias, ainda entre estes pastores proto-pentecostais, ou seja, antes de ser formalizado, antes de ser conhecido, vamos dizer assim, a doutrina pentecostal, né? Paulo Malaquias, ele se converte ao evangelho com 18 anos, começa a dar depoimento da sua salvação, né? Ele se torna pastor da Igreja Batista de Remada, no município de Ijuí, também lá no Rio Grande do Sul, e tem uma experiência pentecostal em 1908. Até então, as pessoas não sabiam explicar que fenômeno era aquele, né? Mas já era o batismo no Espírito Santo. Na época, ele mesmo não sabia que aquela extraordinária experiência se tratava do batismo no Espírito Santo. Somente mais tarde, quando entrou em contato com a Assembleia de Deus, ele se uniu a ela, passou a ser membro da Assembleia de Deus. Aí foi que ele compreendeu que aquilo era uma experiência do batismo no Espírito Santo, e o falar em línguas era uma das evidências, ou a principal evidência de que a pessoa foi literalmente batizada no Espírito Santo de Deus. E outro grande homem de Deus, nesse período, conhecido como proto-pentecostalismo, foi Pedro Glaudin. Pedro, ele nasce na Letônia, desembarca no Brasil em junho de 1900, no Porto de São Francisco, em Santa Catarina, na época com 25 anos, e muitas outras famílias, né, que vieram para o Brasil. Então, as experiências pentecostais de Pedro Glaudin fizeram parte de mais remota citação do batismo no Espírito Santo, com a proeminência, obviamente, do falar em línguas, do recebimento do dom de profecia no Brasil. O pastor da Igreja Leto Batista de Guaranamirim, ali em Santa Catarina, né? Ele se torna pastor ali, e além de ser batizado no Espírito Santo, de profetizar, ele recebe, né, o dom de profecia. Em 1933, o pastor Pedro Glaudin, ele passou a fazer parte também da Assembleia de Deus, aí já com a grande influência dos ensinos, das experiências do pastoreio dos missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg. Então, muito antes desses missionários desembarcarem ali no Pará, começar a ensinar sobre o pentecostalismo, existia homens de Deus batizados, sendo batizados no Espírito Santo, mas ainda era uma experiência, ainda não havia sido formalizado, né? Não era um conhecimento assim claro para as pessoas. Existia a experiência, o mover do Espírito Santo, mas as pessoas não sabiam explicar literalmente o que significava aquilo, né? O segundo tópico da lição, os precursores do pentecostalismo no Brasil. A experiência pentecostal de Gunnar Wingre, a experiência pentecostal de Levi Petrus, né? E a experiência pentecostal de Daniel Berg. Então, a gente já é de conhecimento, né, de todo cristão assembleiano, entende-se assim, que em 1910, conforme os registros históricos, alguns homens já haviam tido essa experiência pentecostal no Espírito Santo, com o Espírito Santo, muito antes de chegar no Brasil. Muitos ali tiveram essa experiência ali nos Estados Unidos, em Los Angeles,
ali no grande movimento pentecostal que ocorreu na rua Azusa, tá? E entre eles estava o italiano Luigi Franciscon. Quando ele vem ao Brasil, ele organiza a primeira igreja Congregação Cristã em São Paulo, e os dois suecos que fundaram a Assembleia de Deus ali no Pará, Gunnar Wengren e Daniel Berg, tá? Gunnar Wengren, ele foi missionário evangelista pentecostal sueco. Em 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca, lembrando que eles também vieram do movimento nós estudamos nas nossas lições passadas, né, do curantismo. Eles vieram deste movimento, né, esse movimento pentecostal que ganhou o mundo, e estes homens de Deus, eles já foram batizados no Espírito Santo muito antes de chegar no Brasil. Então, eles trazem essa experiência do pietismo, né, que preconizava o estudo da Bíblia, a oração, a santificação, a experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Então, em 1909, nessa experiência realizada ali pela primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar Wengren passa pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas, experiência que ele relatou com particularidade no diário do pioneiro, ali em 1930, né? Tinha um diário onde eles relatavam essas experiências. O Gunnar Wengren relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo com o Espírito Santo. Ele descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus para que ele pudesse receber esta promessa, ele se intensificando na oração, e recebe o batismo no Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. A gente aprende aqui com esses homens de Deus que, para ser batizado no Espírito Santo, primeiro o cristão ele precisa desejar, porque é uma promessa do Senhor, está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, se concretizando lá em Atos, capítulo 2, e é uma promessa do Pai. Mas o cristão ele precisa desejar e precisa buscar com intensidade, com afinco, essa experiência, esse mover sobrenatural do Espírito de Deus na vida do cristão. Então, é necessária a oração, né? Busca intensa, santificação. Já Daniel Berg, também pastor pentecostal na Suécia, e juntamente com Gunnar Wengren, ele inicia esse movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos e posteriormente retorna para a Suécia, seu país de origem, onde encontrou seus amigos de infância, né, Levi Petrus, que o apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após se despedir de seus pais na Suécia, ele, no retorno para os Estados Unidos, em meio à viagem, ele ora com persistência, já vinha orando, né, com esse propósito, e Deus ouve a oração do seu servo, selando-o, batizando-o com o Espírito Santo, e como evidência deste batismo, o falar em línguas estranhas. Então, a principal evidência de que uma pessoa foi literalmente batizada com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo de Deus, é o falar em línguas. E finalizando, o terceiro tópico da lição, o avivamento pentecostal no Brasil, a chegada dos missionários suecos no Pará, em solo brasileiro. Nasce a Assembleia de Deus no Brasil e as primeiras chamas do avivamento. Então, no nosso país, no Brasil, a chama pentecostal ele se expande com muita rapidez a partir do trabalho missionário dos suecos, né?
Grunewald e Daniel Berg. Eles chegam no Brasil em 1910 e se instalam ali em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus, a maior igreja pentecostal do mundo, né? Então, tanto Daniel Berg quanto Gunnar Wingre, eles, debaixo dessa mensagem profética, né, tomando posse dessa mensagem profética, em posse dessa mensagem profética, e que ambos pregariam o evangelho numa terra desconhecida, muito antes deles virem para o Brasil. Eles sabiam que se chamava Pará, mas eles não sabiam onde, né? Eles foram até a biblioteca a fim de pesquisar o lugar no mapa mundi, citado por Deus na profecia que eles receberam. Após constatar que se tratava de um estado no norte do Brasil, eles desembarcaram, né, no Brasil, em solo brasileiro, em novembro de 1910, iniciando ali o estudo, a sistematização do ensino pentecostal, do pentecostalismo, e Deus fazendo coisas extraordinárias a partir destes homens que se colocaram na brecha. Então a história destes homens vai mostrar que eles chegaram em solo brasileiro após receber uma profecia. Olha que coisa extraordinária, né? Uma palavra profética, enquanto eles estavam nos Estados Unidos, de que eles deveriam ir para o Pará. Eles nem sabiam onde era esse lugar no mundo. Recebe essa profecia, eles tomam posse e vão na biblioteca ali nos Estados Unidos pesquisar no mapa onde é que ficava esse lugar no mundo. E descobre que se tratava de um estado brasileiro. Então esses homens nem sequer sabiam onde esse lugar ficava. Então, diante dessa profecia, eles recorrem ao mapa e descobrem que era na América do Sul, no norte do Brasil, no estado do Pará. Daniel Berg e Grunewald, eles foram acolhidos no porão da primeira igreja batista de Belém, quando eles chegam no Pará. Passaram por várias situações, né? Primeiro, a dificuldade com o idioma, mas isso não foi empecilho para que eles fizessem aquilo que Deus havia confiado a eles. E lá começaram a pregar sobre a doutrina pentecostal, nesta igreja batista, né? Isso fez com que as duas irmãs, Celina Albuquerque e Maria Nazaré, não somente crescem, mas também orassem, permanecessem ali intensamente orando para receber esse batismo no Espírito Santo. O que acabou acontecendo em junho, em junho de 1911, um ano depois da chegada deles, 1h da manhã de uma quinta-feira, na cidade de Belém, a irmã Celina Albuquerque, ela foi batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo, enquanto ela orava. Esse fato acabou gerando uma discussão na igreja, o que acabou culminando com a expulsão de 19 membros da igreja, inclusive a irmã Celina, que foi batizada no Espírito Santo, e Grunewald e Daniel Berg também foram expulsos. Aqueles irmãos que aderiram ao movimento pentecostal, gerou um atrito, uma situação ruim dentro da igreja, né? Era algo novo e acabaram sendo expulsos, dando início aí a igreja com o nome Missão de Fé Apostólica, que mais tarde se torna a Assembleia de Deus, né? Então essa experiência pentecostal naquele ambiente não foi bem aceita pela liderança da Igreja Batista. Essa nova doutrina, com as manifestações dos dons do Espírito Santo, trouxe muitas divergências ali dentro da igreja e acabou suscitando aí com esta divisão, com esta separação, com estes irmãos sendo expulsos da Igreja Batista. Inclusive os irmãos suecos e a irmã Celina, que foi a primeira mulher a ser no registro bíblico, registrado, né, a ser batizada no Espírito Santo no Brasil, que tenha registros, obviamente.
Então, a partir daí nasce a Assembleia de Deus no Brasil, após o surgimento ali em Belém, no Pará, em 1911, né? A princípio com o nome de Missão da Fé Apostólica. E nenhuma denominação evangélica teve um crescimento tão acelerado, significativo como a Assembleia de Deus. Em pouco tempo, a missão daqueles missionários da sua equipe, que iniciou ali em Belém, alcançou muitas vilas, cidades, até chegar nos grandes centros urbanos brasileiros, se tornando a maior denominação pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus. Então a gente viu aqui nessa lição que a experiência pentecostal chega ao Brasil muito antes das chegadas desses dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Muito antes deles chegarem ao Brasil já existia esta experiência pentecostal, ainda não formalizada, né, vamos dizer assim, porque existia o batismo, mas aqueles que eram batizados não sabiam, não conseguiam explicar do que se tratava. Existia o mover do Espírito Santo, já eram batizados, mas não sabiam dizer ou explicar, né? Mas foram eles, Daniel Wingre e Daniel Berg e Gunnar Wingre, que trouxeram essa chama do avivamento, né, mais explicada, quando ele chega ao Brasil, tendo ambos fundamental importância no ensino e na propagação do pentecostalismo e na história das Assembleias de Deus no Brasil, ali a partir de 1910, quando eles chegam em Belém do Pará. Então, Deus é o dono da igreja. Deus é o dono da igreja. Então, a partir de Martinho Lutero, Deus conduziu homens, mulheres cheios do Espírito Santo, como estudamos nas nossas lições anteriores, vários movimentos pentecostais de retorno à verdadeira doutrina, ao verdadeiro ensino bíblico. Haja vista que a Igreja Católica, a Igreja Papal, né, a Igreja Medieval, muito tinha se afastado, né, do ensino cristocêntrico. Então vem a Reforma Protestante, vem os puritanos, vem o pietismo, vem os quáqueros e vários outros movimentos, até chegar ao que conhecemos hoje como o pentecostalismo, o movimento pentecostal, o mover do Espírito Santo, que já estava, né, lá em Atos capítulo 2, mas como estudamos, a Igreja Católica Apostólica Romana dava muito mais ênfase à tradição oral, colocando a autoridade papal acima da Bíblia, totalmente desvirtuada, desviada da palavra de Deus. Mas como Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, Deus levantou homens cheios do Espírito Santo, conduzindo para uma direção correta, pois a Igreja Católica estava totalmente desviada da verdadeira palavra de Deus. E este movimento chega ao Brasil, oficialmente falando, né, vamos dizer assim, com esses missionários em 1910, e hoje o Brasil é um dos países onde tem mais cristãos, onde o pentecostalismo é mais evidente no mundo, no Brasil. Amém? Deus nos abençoe.